Oi, eu sou a Sinara, a bruxa que vai te dar um conselho amoroso para sua semana. Nesse vídeo eu vou dar um conselho para todos os signos de Áries a Peixes. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou bruxa natural, sou bruxa devocional de Perséfone e sou taróloga. Nesse vídeo eu vou fazer uma tiragem geral, coletiva, sobre aspectos amorosos para cada signo para essa semana. Antes da gente começar também, eu quero dizer que o tarô que a gente está usando essa semana, se você já assistiu os vídeos dos conselhos, você já sabe que tarô é esse. É o tarô da Bruxa Verde, que tem essa imagem lindíssima aqui no fundo. Tem um tema meio bruxesco, um tema meio celta. Então, não vai mudar em nada na tiragem. Qualquer deck que eu escolhesse aqui, as mensagens seriam as mesmas. Porém, se você gosta de tarô, se você gosta de saber o nome do deck, quais são as cartas que está sendo usada, eu sempre vou dizer aqui pra você que tarô que eu tô usando. Então, a gente vai começar trazendo um conselho amoroso para essa semana para as pessoas do signo de Áries. Vamos ver aqui o que o tarô vai falar sobre a sua vida amorosa de hoje, quarta-feira, até terça-feira da semana que vem. Então já abarca aí teu fim de semana, você já vai poder saber aí o que esperar, né, dos acontecimentos de fim de semana. Vamos ver aqui o que tem para os arianos, arianas. Gente, temos perspectivas muito boas aqui, tanto para quem tá solteiro quanto para quem tá se relacionando, porque a gente tem aqui cartas de iniciativa, de novos começos, de novas aventuras, que podem ser vividas a dois, ou que podem ser o início de uma coisa aí a dois, mas a gente tem muitas cartas aqui de parceria. Então a gente começa aqui com o 2 de copas, falando sobre conexão, sobre parceria. Então, se você é uma pessoa que tá num relacionamento, essa aqui é uma carta que fala sobre um momento bacana no seu relacionamento, sobre um momento leve, sobre um momento de conexão e de parceria mesmo. Sabe quando você pode contar com a pessoa com quem você tá? Se você é uma pessoa que é solteira, que tá procurando aí um relacionamento, que tá procurando uma conexão com alguém, essa carta também traz boas perspectivas, porque fala sobre a gente aproximar os laços com alguém, sobre a gente se conectar e trazer alguém que a gente já tem interesse, ou pode ser até alguém novo, mas traz uma proximidade, traz alguém para nossa vida. Se você é uma pessoa que tá solteira, já te dou um spoiler aqui que pode ser alguém novo sim, viu? Porque a gente tem a carta do louco aqui que fala sobre novos caminhos, só fala sobre novas aventuras. Então pode ser que apareça aí alguém novo. Ou alguém que você até já conhece, mas é uma história nova. Então pode ser que isso aconteça e se desenrole aí na sua vida. A próxima carta que a gente tem aqui é um 2 de paus, que vai falar pra gente sobre planejamento de novos caminhos. E aí a gente fecha com a carta do louco. Então a gente tem aqui uma perspectiva para a vida amorosa do ariano e da ariana, com uma parceria que planeja novos caminhos e que segue com coragem para esses novos caminhos. Então, gente, arianos e arianas, se você tá num relacionamento, ótimo momento para vocês planejarem coisas para fazer juntos, seja tão grandiosa quanto comprar uma coisa juntos e iniciar uma vida mais de casal, ou algo que vocês já estão planejando, estão querendo, é momento de dar o start, de fazer o planejamento, fazer essas coisas acontecerem. E se você tá solteiro, é momento de deixar as pessoas chegarem, se abrir pro novo e planejar aí o que você quer na sua vida amorosa. Agora chegou a vez da gente saber sobre as perspectivas da vida amorosa das pessoas do signo de Touro. Vamos ver aí o que esperar do fim de semana e da semana daqui até terça-feira. Vamos ver, Touro, Touro, Touro. Bom, pessoas do signo de Touro, como estão aí seu sentimento? Como anda o seu relacionamento? Talvez, será que vocês, pessoas de Touro que estão no relacionamento, estão mergulhados demais nesse relacionamento, precisando de um tempo sozinhos? Será que a gente está muito mergulhado no outro, esquecendo de si?
Ou mesmo quem você que tá solteiro, será que você não tá focando muito em buscar fora e no outro? O que você poderia estar achando dentro de si? Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente saiu aqui com cartas que pedem muito pra você olhar pra si mesmo. A gente vai começar com um pajem de ouros te chamando a cuidar da tua vida material, aprender a lidar com as questões da sua vida material e principalmente dentro do âmbito dos relacionamentos, cuidar da rotina do seu relacionamento, cuidar das minúcias dessa relação, né? Às vezes a gente fica focado demais, mergulhado demais nas nossas emoções e a gente esquece que relacionamento também é construção diária. Né? A gente também demonstra amor quando a gente lava uma louça, a gente também demonstra amor quando a gente faz uma comida, a gente também demonstra amor quando a gente cuida da rotina e facilita a rotina do outro. Então essa carta aqui vem falando pra gente, pra quem tá num relacionamento, vem falando sobre olhar para o relacionamento, olhar para o amor de maneira prática e aprender a lidar com essas coisas de maneira mais entender que isso contribui para o seu relacionamento. Se você tá solteiro, isso aqui também te diz sobre a forma como você busca esse amor lá fora, né? Não, isso aqui vai falar, o pajem aqui de ouros, ele meio que vai te dizer que você precisa aprender a lidar com o seu tempo nessa busca por uma relação, nessa busca por outra pessoa para se conectar. E aí, gente, ele vem abrindo o jogo e depois a gente tem aqui um eremita e a carta da morte. Por isso que eu falei assim, será que você não tá precisando se olhar? Porque o eremita fala, e o seu tempo para você mesmo? E o seu tempo em casa? E o seu tempo se namorando, curtindo a si mesmo, se dando valor? Porque você vai precisar passar por uma transformação no seu âmbito amoroso. E aí essa transformação, ela precisa vir de dentro para fora. E assim, gente, a gente só vai achar nossa felicidade na hora que a gente fizer essa virada de chave dentro das relações. Então, para você que é taurino, vamos ter coragem de olhar para dentro e fazer as transformações que são importantes. Agora vamos lá para os conselhos dos geminianos. O que esperar da sua vida amorosa nos próximos 7 dias. Vamos ver aqui. Bom, gente, temos lá. Talvez a semana passada tenha te trazido vários movimentos novos aí, porque a gente tem aqui a carta da colheita, que é a carta do julgamento, que vai falar pra gente sobre uma virada, uma mudança de ciclo, mas é aquele momento que a gente tá colhendo os frutos das coisas que a gente plantou, a gente tá colhendo os frutos daquilo que a gente investiu nos últimos tempos, na última semana, né? Mas também é um convite à depuração, é aquele nosso último momento ali, antes da virada de fase, pra gente perceber coisas. Então é interessante estar atento. É uma fase muito positiva, gente. A fase do julgamento fala sobre transformação e uma transformação sempre muito positiva. E aí ela vem acompanhada aqui do Rei de Espadas, que vai falar pra gente sobre a gente saber trazer certa racionalidade pro nosso âmbito amoroso. Então é importante que você também não fique muito deslumbrado com a fase boa. É importante que você lembre que se você tá ficando com alguém, se você tá num relacionamento longo, ou se você tá num processo de apaixonamento por alguém que tá muito gostosinho, é importante você lembrar também de olhar para as questões racionais desse processo. Olhar ali também, olha, essa pessoa não é só feita de qualidades, esse relacionamento não é só feito de qualidades, quanto que me pesa os lados negativos também. Então é importante você estar sempre aí, olhando para as coisas, sendo racional. E a gente fecha aqui com a carta do eremita, lembrando que você precisa cuidar de si. Talvez essa seja uma semana que você precise, nesses momentos de equilíbrio e de racionalidade, trazer um pouquinho da sua solitude, voltar um pouquinho para si mesmo e lembrar, o que eu tô buscando mesmo? Eu quero tudo isso aqui da colheita, mas o que era mesmo que eu tava buscando no início? E ponderar. Se escuta, o eremita te chama de volta para dentro. Bom, próximo da nossa lista, signo de Câncer. Vamos ver aqui o que o tarot traz de conselhos para os cancerianos e cancerianas esta semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Bom, gente, vamos lá. A gente já começa a semana aqui com o Ás de Copas. E aí você pensa assim, uau, toda a potencialidade das emoções, vai ser uma semana maravilhosa. Mas a gente tem um 4 de copas que fala sobre uma sensação de estagnação dentro da relação. Então, cancerianos e cancerianas, o que eu diria pra vocês aqui? É uma semana com muita potencialização da gente resolver um 4 de copas. Se você tá numa relação que você sente que tá estagnada, que tá precisando de movimento, que tá precisando que alguma coisa aconteça porque não tá fluindo como você gostaria, é momento de falar sobre isso. É momento de trazer essa situação pra mesa, discutir. A gente tem uma carta da justiça aqui te lembrando que não é pra você chegar com os 2 pés no peito, falando tudo na cara da pessoa, é pra você ponderar, não é um 8 nem 80, mas que sim, que é momento de resolver essas questões. Se você é uma pessoa solteira, então aqui a gente tá falando sobre você trazer o movimento pra tua busca por alguém, né? Então assim, você tem aí muita vontade de estar com alguém. E esse período de solitude aí, de entre relacionamentos, de solteirice, pode estar te trazendo alguma chateação. Ou você pode estar envolvido com alguém que a relação não está fluindo como você gostaria, não está evoluindo como você gostaria. E aí é o momento da gente resolver. E a gente vai resolver isso através do equilíbrio, buscando o caminho no meio e pensando mais com a nossa racionalidade do que com a nossa emoção. Claro que os relacionamentos envolvem as questões de emoção e a gente tem aqui um Ás de Copas. Mas, gente, as nossas escolhas da vida precisam ser tomadas com racionalidade e foco. Então, para os cancerianos essa semana é toda a potencialidade do amor para resolver relações e situações que a gente sente que estão estagnadas. Próximo, Leão. Vamos ver aí o que este fim de semana, essa semana traz de energias para o âmbito amoroso das pessoas do signo de Leão. Vamos lá. Ok, gente, então vamos lá. A gente já começa aqui com uma energia da sacerdotisa, te chamando a olhar para as suas relações e para sua vida amorosa de uma maneira mais individual. Individual, não no sentido prático, não de ser egoísta nas suas ações, mas individual no sentido dos sentimentos. Como que você se sente diante das coisas que a sua relação te apresenta, das situações que o seu relacionamento te apresenta, ou dessa busca, né, da busca por alguém. Como que você está se sentindo diante desses processos todos? Isso vai ser muito importante, porque a gente tem aqui um 8 de paus e um 7 de paus, que vai falar pra gente sobre a gente se sentir um pouquinho combativa, um pouquinho combativo sobre as nossas relações com o outro. Então talvez a gente sinta uma necessidade de se defender, talvez a gente sinta uma necessidade de colocar as cartas na mesa e falar, eu quero as coisas desse jeito, eu não me sinto bem dessa maneira. Então assim, pra gente poder fazer isso de uma maneira mais tranquila dentro de um relacionamento, vai ser importante que a gente esteja muito em conexão aqui com a carta da sacerdotisa. Vai ser importante que a gente entenda muito bem o que a gente sente, como a gente se sente com relação às coisas desse relacionamento. Se você é uma pessoa que está num relacionamento. Se você é uma pessoa que está sozinho buscando um relacionamento, então, gente, é momento sim de se entender bem e ir à luta. Porque essas duas cartas de paus aqui, elas falam sobre a gente ser assertivo na nossa energia, a gente saber direcionar bem a nossa energia e a gente ir com afinco em cima daquilo que a gente quer. A gente tá empenhando energia. Às vezes até com um pouquinho de agressividade a gente tem que dar uma domada aí no nosso fogo, mas de alguma maneira é você saber bem o que você quer e correr atrás disso, ir atrás de conquistar alguém da maneira que você sonha, um relacionamento da forma como você quer, construir esse relacionamento. Então, para você, do signo de Leão, é cuidar da sua relação, entender o que você quer e colocar suas cartas na mesa. E se você tá solteiro, é ir atrás. Passado o signo de Leão, a gente chega então no signo de Virgem. Vamos ver aqui o que essa semana reserva para os virginianos, para as virginianas no âmbito amoroso.
Eita, minha gente. Bom, vou começar falando com você que tá solteiro. Primeiro, que a mensagem aqui pros relacionamentos, ela vai ser um pouquinho mais poderosa. Mas começando aqui se você tá solteiro, a gente começa com uma carta do diabo, que nesse tarô, ela é maravilhosamente determinada aqui como a natureza, porque ela vai falar pra gente sobre a potencialidade da nossa existência nesse plano. Olha que profundo. Essa carta vai falar pra gente sobre a gente saber aproveitar os bons momentos aqui. Essa carta fala que você pode estar aí chateado, talvez pensando que você tem umas relações aí meio superficiais, umas relações com umas pessoas que não se aprofundam. E essa carta vem falando assim, aproveita, gente, vai. Aproveita esse momento. Nem tudo precisa ser tão profundo. O que a gente só precisa ficar atento aqui é pra gente não ficar apegado demais com uma coisa que muito provavelmente não vai ser tão profunda quanto a gente gostaria. Então, se a gente se apega demais, o risco que a gente corre é de sofrer, de ficar preso numa relação que não vai se desenrolar. Mas, quem diz que a gente não pode se divertir, não é mesmo? E aí, junto com essa carta, sai aqui o 3 de paus. Lembrando que existe aí muitas possibilidades, né? Que a gente não precisa amarrar ali o nosso... Como é que era essa frase, meu Deus? Amarrar o nosso jegue naquele toco, não é o único toco que tem. Então existe um mar de possibilidades aí que você pode investigar. E a carta da lua te lembrando que talvez essa pessoa aqui não seja aquilo que você pensa. Então espera, vai mais profundamente aí nesse mar aqui, né, do 3 de paus. E vai ver o que mais que tem, os outros peixes que tem na água. Mas não deixe de se divertir nessa busca, né? Agora... eu vou falar, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais longa aí pros virginianos, porque a mensagem para quem tá num relacionamento, essa combinação aqui vem falando, gente, que é preciso olhar para esse relacionamento com mais cuidado. Talvez esteja faltando diversão nessa relação, talvez vocês estejam vendo um problema que não é tão grande assim. Talvez vocês estejam deixando de olhar para um problema que seria importante vocês olharem. Então é importante aí cada um de vocês colocar na sua balança, porque quando a natureza aparece, quando o diabo aparece com a carta da lua, ela vai falar que tem coisas no íntimo dessas pessoas, dentro desse relacionamento, que não estão sendo claras, que o outro não está entendendo. E aí vocês vão precisar sentar e conversar e abrir aí a honestidade para entender o que é isso que não está sendo declarado nessa relação. Porque aqui o 3 de paus no meio vem falando pra gente sobre existe caminho pra gente resolver essa situação, só que precisa se saber, a gente não consegue resolver uma coisa que tá na sombra. Então, sentem, conversem para que vocês possam resolver essas questões. Agora chegou a vez das pessoas do signo de Libra. Vamos ver aí o que essa semana traz para as pessoas do signo de Libra. Vamos ver aqui. Opa! Gente, que semana apaixonada, Libriano, Libriana. A gente começa aqui com um pajem de copas, um cavaleiro de copas e a imperatriz. Então, assim, se você tá num relacionamento, vai ser uma semana muito bonita para vocês levarem esse relacionamento para um outro nível. Vai ser momento de vocês plantarem as sementes que vocês vão querer colher aí num futuro próximo. É uma semana próspera, de conexão, é uma semana que traz tanto o aprendizado quanto a inocência, né? Traz esse lugar da gente, de um amor muito sincero, muito divertido, ao mesmo tempo muitíssimo apaixonado, né? Que vai atrás de mostrar esse afeto de todas as maneiras possíveis, plantando as sementes que quer colher no futuro. Então, se você tá num relacionamento, é uma semana linda para curtir a dois. Se você tá solteiro, é uma semana muito interessante para se conectar com as pessoas. Tanto pode aparecer uma pessoa nova na sua vida, como você pode conseguir estreitar laços com gente que você já tá conectado. A carta da Imperatriz, ela vem trazendo muito esse lugar de plantio, né? De uma relação que você tá nutrindo, que você tem aí as condições de fazer com que ela floresça e prospere.
E a gente ainda tem aqui as cartas que vão te dando esse chão, né? A carta do Pajem de Copas e do Cavaleiro de Copas que vão te dando esse chão para plantar essa relação. O único alerta que eu deixo aqui, tanto para os solteiros quanto para os casados e comprometidos aí, é que dentro de uma relação que está numa fase muito gostosa, é importante a gente tomar cuidado para não idealizar coisas. Então, às vezes o Cavaleiro de Copas ele vem com esse lugar muito idealizador, e aí o problema é que nada é o ideal que a gente faz na nossa cabeça, né? A realidade está sempre longe disso daí. Então é importante a gente trazer um pouquinho pro pé no chão. Mas tirando isso, a gente vai ter uma semana aí de muito amor. Agora chegou a vez de falar sobre as pessoas do signo de Escorpião. Vamos ver aí o que essa semana reserva para os escorpianos e as escorpianas. Olha lá, minha gente. Saiu um jogo aqui muito parecido com, não lembro mais quem, mas o jogo que saiu aí, acho que Virgem, né? Que a gente falou da natureza. Então, a gente começa então abrindo aqui com a carta do diabo, carta que fala que nesse tarô aqui lindamente é descrita como a natureza, que vem convidando você, escorpiano e escorpiana, a se abrir para as diversões e para as delícias do mundo, lembrando que nem tudo são só maravilhas, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem o deleite e as alegrias e as delícias da vida, a gente também tem os perigos, então precisa tomar cuidado. Não vai sair por aí se abrindo, ficando com 300 pessoas sem olhar para o amanhã, porque é perigoso também, a gente precisa se cuidar. A carta do diabo, ela é uma carta desafiadora no sentido de que ela nos pede equilíbrio. E um equilíbrio que às vezes a gente tem dificuldade de ter, porque a gente tem dificuldade de abrir mão de algo que tá bom pra nós. Ah, tô gostando desse lugar, vou ficar aqui. E ele fala, olha, cuidado pra não ficar aí num lugar de perigo. Cuidado pra não se colocar em perigo. Então aproveite as oportunidades e as coisas que a vida te traz, mas sempre lembrando que nem todo chão é sólido, nem todo lugar nos cabe, que tem lugar que é melhor a gente não ir. Certo? E aí a gente continua aqui a tiragem com um Pajem de Ouros, que também saiu lá pro pessoal de Virgem, lembrando você a cuidar das questões práticas, tanto do seu relacionamento quanto da sua busca por um relacionamento. Tem que olhar para si, tem que olhar para os processos. E o 2 de espadas vem aqui fechando esse jogo, te falando sobre os caminhos que talvez não estejam claros para você. E aí aqui, os caminhos para resolução mesmo, caminhos tanto para você encontrar uma pessoa, como para resolver questões dentro do seu relacionamento, que podem estar aqui, nessa questão da carta do diabo, aqui na questão da carta da natureza, que podem estar aqui nessa questão da carta do Pajem de Ouros, das praticidades das coisas da vida, né, da rotina e tudo mais. E aí aqui, essa carta te traz um grande conselho de que às vezes você não tá vendo aí o caminho com clareza. Às vezes você tá tão indeciso que você tá meio paralisado aí com o que você quer fazer, com o caminho que você deve seguir. Mas pode ser que tenha alguém aí perto de você, um amigo, um terapeuta, alguém da sua família, que vai conseguir te ajudar a ter um norte. Então busca ajuda, conversa com quem tá perto de você. Escuta a opinião dos outros. Você não precisa seguir, né? Não precisa seguir o conselho, mas é interessante ouvir outras perspectivas. De repente te dá uma luz. Bom, passado aqui então o signo de Escorpião, vamos falar com o Sagitário. Ups! Ixi, gente, eu já ouvi um comentário aqui que eu não aceito carta que pula, mas vou aceitar pra vocês. Já peguei a primeira aqui. Porque essa aqui pulou e não pulou pouco não, pulou bastante. Eita! Vamos ver. Então, será que é a última eu tiro ou será que é a última eu espero pular, hein? Bom, vou tirar, gente, a última aqui. Ah, que bonito. Vamos lá, gente. Então, a gente começa aqui com a carta da bruxa, que foi a carta que pulou muito, que é a carta do mago. Essa carta vai falar sobre você tomar as situações da tua vida nas tuas mãos e fazer acontecer. Talvez tenha aí alguma questão no seu âmbito amoroso, seja dentro da sua relação ou na sua busca por uma relação, que você já poderia ter feito, já poderia ter resolvido, mas você está procrastinando.
E aí a bruxa fala assim, ué, você já tem todas as coisas aí, todos os ingredientes dessa poção, por que você não começou a fazer essa poção ainda, né? Você já tem todos os ingredientes para resolver essa situação, para fazer acontecer, por que você não tá fazendo? Então lembra, gente, que o mago, que aqui está representado pela bruxa, ele é iniciativa. Então toma a iniciativa, vai fazer o que você já sabe aí que você pode fazer nesse âmbito, tanto dentro da sua relação, quanto na tua busca aí por uma nova relação. A gente tem aqui também, na sequência, um 4 de paus, que fala, gente, sobre a gente ter essa energia direcionada de maneira contínua. Então, assim, se você tá dentro de um relacionamento, a gente tá falando sobre harmonia dentro do relacionamento, sobre troca que faz sentido, sobre é aquela carta que fala pra gente sobre um momento de celebração dentro das relações. E se você tá na busca por uma relação, aqui também fala sobre um momento de estabilidade nessa busca. Seja com alguém aí que você já tá se envolvendo, ou seja com a sua própria paz consigo mesma dentro desse processo. Então, gente, a gente tem aqui uma semana que te chama a ação, iniciativa e autoconfiança nos seus passos, né? É você acreditar que tudo isso que você faz, tanto dentro da sua relação, quanto você solteiro que está em busca dela, todos os passos que você dá são em prol de você mesmo, que é em prol da sua felicidade. E a gente fecha aqui com um pajem de espadas, lembrando a gente a ser flexível, lembrando que a gente não precisa das coisas necessariamente de um jeito muito quadrado, não, que o pajem de espadas ele lembra que a chave da flexibilidade e das conexões bem-sucedidas dentro de um relacionamento é a comunicação, né? Talvez isso aqui que o mago veio te alertando que você tem a faca e o queijo na mão é só fazer, seja se comunicar com mais clareza, fluidez e flexibilidade. Agora vamos lá para o próximo da nossa lista, signo de Capricórnio. Gente, vou aceitar essa carta que pulou aqui, hein? Vou aceitar. Vamos ver se pula mais uma ou se eu vou puxar. Vou puxar mais duas. O que será que Capricórnio tem reservado aí pra si essa semana? Gente, semana pra gente... deixa eu ver se eu consigo sintetizar isso aqui numa frase. Semana pra gente valorizar o tanto que a gente já investiu no nosso processo dentro da nossa vida amorosa. E pra gente agir diante das situações que precisam de ação. Por que eu tô falando isso? Gente, a gente abre aqui com o 9 de ouros, que foi a carta que pulou. O 9 de ouros vai falar pra gente sobre a gente valorizar o nosso tempo de plantio. E a gente lembrar que dentro das nossas relações, tudo tem um tempo de ser. Que as coisas, parece muito clichê, parece papo de coach, gente, mas eu juro que não é. Dentro das relações, tudo tem o seu tempo e as coisas vão acontecer no tempo delas. É como se a gente plantasse uma semente e a gente ficasse ansioso, querendo que ela já desse flor no dia seguinte. Mas ela tem o tempo das coisas acontecerem. E quando a gente chega aqui no 9 de ouros, ele tá falando pra gente que a gente já fez muito do processo de cuidar dessa planta, já cuidar dessa relação. A gente rega, a gente poda, a gente cuida e agora tá quase brotando. Então tá nesse momento de aproveitar, tá nesse momento de olhar para esse processo todo com gratidão, né? E aí na sequência a gente tem um cavaleiro de espadas aqui, trazendo pra gente essa consciência de que ainda não estamos com o trabalho feito, a gente ainda não tá com tudo resolvido. Então, diante das coisas que precisam de resolução, eu preciso agir, né? Essa carta fala sobre agilidade, sobre ação rápida. Então, se existe alguma questão dentro do seu relacionamento ou dentro do seu processo de encontrar uma pessoa que você precisa de ação e talvez você esteja aí procrastinando ou esperando algo para tomar essa atitude, não espere, gente, vai e faz, porque vai ser importante, porque a gente fecha esse jogo com um 2 de copas, que fala assim que você, aí do signo de Capricórnio, tem grande chance de fechar essa semana, né, da terça-feira que vem, você tá aí mais enroladinho com alguém que você tá hoje, né, tá aí mais próximo de uma conchinha do que você tá hoje. E se você já tá dentro de um relacionamento, fala sobre uma semana que se desenrola com muita harmonia, fala sobre uma parceria muito gostosa no final de tudo. Então, se existem questões aí que estão te incomodando, pressa para resolver, porque você já plantou, você tá plantando, você tá cuidando. Não tem como você não colher.
Agora, vamos lá trazer conselhos para as pessoas do signo de Aquário. Aquário. Bom, aquariano, temos aqui cartas que vão falar para você sobre talvez seja momento de você tentar coisas novas, seja dentro do seu relacionamento ou dentro da sua busca por um relacionamento. É momento de inovação e é momento de inovação com leveza, né? Então, se existe aí questões que estão meio desconfortáveis dentro do seu relacionamento, talvez seja momento de você levar isso menos a sério, né? E levar as questões com mais leveza, buscar novos caminhos, novas soluções. Se você está na busca por um relacionamento, o conselho é o mesmo: buscar novos caminhos, mais leveza nesse processo de busca. Busque se divertir nesse processo, né? A carta do louco, ela traz esse lugar dessa leveza pra gente buscar as coisas, pra gente experimentar. É uma carta que chama a gente a experimentar. E aí, na sequência, a gente tem um cavaleiro de espadas e um cavaleiro de copas. O que me faz aqui acreditar que para vocês, pessoas do signo de Aquário, as coisas tendem a acontecer com facilidade. Pode ser que rapidamente apareça aí alguém para você que tá solteiro e que as coisas desenrolem aí nesse lugar, nesse relacionamento de maneira rápida. E se você é uma pessoa que já está num relacionamento, aqui a gente está falando sobre ações rápidas que vão te levar a um lugar gostosinho de ficar, né? O cavaleiro de copas, que é aquele cavaleiro que resolve as coisas, mas ele é muito cuidadoso, ele é muito apaixonado, então ele tem esse lugar de cuidar desses processos com muito amor, com muito carinho. Claro que ele tem ali as suas questões de, às vezes, ser um pouquinho sufocante nesse amor, né? Mas como a gente tem um cavaleiro de espadas aqui falando pra gente sobre fluidez de ideias, a gente tem uma perspectiva muito positiva. Então, de uma maneira geral, pessoas do signo de Aquário, a gente tem aqui uma semana para buscar criatividade e inovação dentro das relações ou da sua busca por novas relações, ser leve, ser criativo, se divertir nesse processo, deixar que as coisas fluam com rapidez e aproveitar aí, né, o cavaleiro de copas que aparecer para você. Bom, e vamos fechar, então, a tiragem de hoje, tirando as energias da vida amorosa dos piscianos. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que essa semana reserva para as pessoas. Gente, cavaleiro de espadas agora no final, ele tá aqui para todo mundo, né? Vamos lá. Piscianos e piscianas, essa semana a gente vai ter aqui uma semana para vocês resolverem a vida de vocês. Então, se você tá num relacionamento, é semana de resolver as pendências, de sentar, de resolver. Talvez vocês precisem de uma ajuda de alguém, talvez uma ajuda profissional em algumas questões mais profundas, para quem tá num relacionamento mais longo, com questões mais difíceis de serem resolvidas, mas são questões que vocês precisam resolver e precisam de movimento rápido. Se você tá solteiro, precisa de movimento. E assim, o 3 de ouros pode ser que pode te ajudar a encontrar alguém, a trazer pessoas para perto de você, pessoas que vocês têm amigos em comum, sabe? De repente você recebeu algum convite aí nesse fim de semana para uma festa de um amigo, que talvez você não conheça todo mundo, mas vai que lá você conhece alguém, né? Aqui, o 3 de ouros, ele vai falar pra gente sobre a gente saber contar com a ajuda do outro. Então, fala sobre uma ajuda externa, né? Então, se você tem esse contexto aí, amigos em comum, se aparecer uma oportunidade pra você, talvez seja um bom caminho aí pra você trazer esse movimento aqui do Cavaleiro de Espadas pro seu contexto amoroso. Pra vocês que estão em relacionamento, é semana de resolver as coisas, gente. Principalmente porque a gente fecha esse jogo aqui com um 10 de paus, que vai falar sobre a gente estar carregando coisas por bastante tempo, e aí a gente já tá bem cansado de carregar essas coisas. Então é momento da gente resolver essas questões, é momento de sentar, colocar as cartas na mesa, resolver e resolver rápido, porque se você deixar essa situação se prolongar muito, se você for arrastando uma situação que poderia ser resolvida agora
por medo do conflito, as coisas podem ficar ainda mais difíceis de resolver lá na frente. Vamos lembrar, minha gente, que conflito é o primeiro passo para a gente resolver a questão. A gente não resolve nada antes do conflito. Não tenham medo do conflito, certo? Então é isso essa semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos que gostam de receber conselhos do tarô. Ativa o sininho para você receber sempre que sai vídeo novo. Aqui a gente vai produzir vídeo sempre segundas, terças e quartas. As segundas e terças com conselhos para os signos e as quartas-feiras com conselhos amorosos. Não esquece de deixar para mim aqui nos comentários alguma sugestão, se você quer que eu tire tarô sobre algum tema específico, se você quer saber mais sobre bruxaria, tanto a natural quanto a devocional. Se você quer algum tema específico, manda aqui nos comentários que eu vou ler todos. E me segue também nas minhas redes sociais, é @abruxa_Q, para acompanhar mais sobre tarô e bruxaria. Te vejo na semana que vem.